Vamos lá. Manuel Furriela está conosco agora também. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Nós estamos vendo agora o que era esperado que fosse um show midiático dessa saída de Donald Trump do aeroporto em Nova York para ir justamente a Manhattan. Ele vai ficar na Trump Tower, ali ao lado do Central Park em Manhattan. E, na sua opinião, o que pode se depreender desse momento e o que pode acontecer nessa primeira audiência de amanhã na Justiça de Nova York? Bom, como não há informação suficiente, né, sobre que tipo de indiciamento, que tipo de acusações pairam sobre o ex-presidente Trump, nós temos algum nível de informação que estaria relacionado aí com dois fatores. Um, né, a busca do silenciamento de uma pessoa que teria revelações a fazer sobre ele, que é a atriz que já foi aqui mencionado, e outro, algo mais grave, que seria propriamente a possível contabilização de uma forma criminosa, de uma forma errada, do valor que foi pago, dos 130 mil dólares que foi pago a essa atriz. Aí sim, né, nós teríamos propriamente algo muito mais grave. Um é uma questão, no primeiro caso, uma questão mais política, né, ele buscar esconder um fato que poderia ter impacto na eleição, e outro, propriamente, uma questão contábil aí muito mais grave. E tem uma terceira possibilidade, que seria a utilização de recursos de campanha para o pagamento, né, do silenciamento aí da acusação, né, da testemunha que teria aí revelações sobre ele. Então, esses são os cenários, as informações que temos no momento. Mas nesse tipo de audiência em específico, falando aí propriamente da questão jurídica, há a possibilidade da determinação imediata de reclusão, há a possibilidade também do pagamento da fiança, né, de estipular-se uma fiança para que ele saia, mas esses cenários últimos, eu acredito que sejam um pouco menos prováveis. Por quê? Porque os advogados de Donald Trump já tiveram acesso aos autos e já se organizaram para evitar esses dois últimos cenários, né? Ele não é uma personalidade que está fugindo da justiça, ele se apresentou de pronto quando convocado, né? Ele tem endereço conhecido, então esses cenários com certeza foram trabalhados pelo advogado dele. Temos sim a possibilidade da prisão imediata a ser decretada com provável fiança, mas principalmente o que temos aqui é uma probabilidade maior só de uma oitiva, já que esse trabalho para evitar a reclusão, a prisão, com certeza os advogados dele já se organizaram previamente a esta audiência de hoje. Professor Furriela, rapidamente só um questionamento. O senhor acredita na possibilidade, dada a importância de Donald Trump, que o juiz leve muito isso em consideração? Ou seja, o promotor vai ter que apresentar evidências ao quadrado para conseguir alguma coisa, ou seja, muito claras, muito inquestionáveis, para justamente você ter algum avanço na possibilidade desse indiciamento e até eventualmente uma prisão? Ou o juiz vai olhar, digamos, para esse aspecto político mais importante e esperar, obviamente, que essas evidências cheguem a ponto de ele realmente ter que concordar com a alegação do promotor? Bom, concordo contigo. Para o juiz, né, dessa última colocação sua, para o juiz fazer qualquer tipo de decretação, ele passa por um momento de reflexão, porque você tem duas situações. Uma, como você mencionou, o convencimento tem que ser de tal forma assertivo, né, que leve ao juiz a ter que tomar uma posição mais forte, né? Então, a gente não sabe até que ponto há essa produção documental. E o outro, né, que seria o risco dele se evadir, o risco dele não estar à disposição para uma decretação futura de prisão, caso seja, obviamente, aí a situação aplicável, né? E neste último cenário, o juiz vai ter que refletir sobre o impacto político de uma decisão desse gênero, né? Donald Trump é o candidato oposicionista ao Joe Biden com mais chances na próxima eleição. Nós sabemos aqui que ele já tem alguns outros políticos, governadores de estado, né, Arkansas, por exemplo, que serão grandes rivais dentro do partido, mas ele, atualmente, é um nome forte. Na última eleição presidencial, lembrando aqui, ele teve muitos mais votos do que as pesquisas indicavam. Então, ele saiu derrotado da eleição, mas com forte capital político. Então, acredito que o juiz levará, sim, isso em consideração, porque uma decisão dele de decretar prisão poderá gerar uma série de outros efeitos. Então, isso
pode ser sim levado em consideração, que não seria em outro cenário, onde o juiz faria uma análise, né, somente ali em critérios técnicos, né, mas aí com a responsabilidade que um juiz tem, e mesmo o promotor de justiça, que é ouvido aí no caso, né, nós acreditamos que vai haver algum tipo de reflexão e ponderação neste momento atual, até que mais provas sejam produzidas, né, até que se chegue a uma conclusão mais efetiva.